Olá, gestores de saúde, segurança, trabalho, recursos humanos, integrantes do processo de gestão de pessoas. Que é Sérgio Soledade. Hoje vou falar de gerenciamento e governança em risco de saúde e segurança do trabalho, risco psicossocial, ou melhor, fatores de risco psicossocial. E eu vou começar hoje, pessoal, falando do plano de ação, tá? Depois eu vou levar vocês para a aba de preenchimento das respostas, que vai fazer uma associação com as perguntas da escala Likert, de acordo com as metodologias, com comprovação cientificamente aceita. Bom, pessoal, vamos lá. Sem delongas, vamos falar aqui a respeito do dashboard, seção de monitoramento do psicossocial. Aqui, pessoal, através da plataforma de gerenciamento de risco, saúde e segurança da Ponto Seguro, o usuário pode visualizar aqui a empresa, uma vez que eu clico em cima da empresa, que aqui é o identificador dela, eu vou ter todo o extrato de informação, os dados dessa empresa que foi cadastrado no banco de dados cadastro de empresas. E com relação à empresa, vamos conseguir visualizar as informações da sessão, da entrevista que foi feita com os trabalhadores. E aqui a gente vai ver as respostas. E como nós somos numa visualização de dashboard, queremos verificar um monitoramento. Porque o plano de ação precisa ter um monitoramento. A gente precisa medir, certo? A gente tem que monitorar e medir e conseguir os indicadores e demonstrar que a gestão ela é dinâmica, ela tem um propósito de reconhecer, avaliar, analisar, avaliar e transformar uma condição de insatisfatória para satisfatória, ou de não conformidade para conformidade. Esse é o objetivo do monitoramento e medição. E o indicador mostrar como é que está. Então aqui nós temos as informações, aqui a fatura, aqui tem todas as escalas, as respostas que foram buscadas através do aplicativo. Então vamos voltar aqui para a visão do dashboard. Então aqui é a empresa, aqui nós temos o grupo, o grupo de risco do psicossocial. Esse grupo focal, conseguir fazer uma fotografia, uma imagem, é uma evidência, respeitando o LGPD, então as leis de proteção de dados, a gente tem uma evidência para conseguir verificar, ou melhor, constatar que fizemos a ação que é obrigatória. E, como eu disse, a gente consegue, através das entrevistas com o grupo focal, extrair as informações e ter elas, por exemplo, dos riscos que ficaram altos, e os riscos significantes, risco baixo, muito alto. E aqui embaixo, com relação ao plano de ação no quesito do status, a gente tem os que estão abertos, os que estão em andamento, concluído, e os que estão cancelados. Tá? E com relação à prioridade, a gente tem condição também de validar essa informação, as que são altas, média, muito alta, e uma vez que a gente consegue verificar essa informação, então aqui os riscos que ficaram em uma situação alta, aqui nós estamos medindo o método, no caso aqui da análise ergonômica preliminar, e o método em questão que ficou risco alto é o REBA para essa análise. Essa análise ela está acontecendo de fato nessa empresa, a ML Distribuidora de Alimentos. Então aqui na ML eu tenho essas informações, inclusive o que ficou muito alto, a data, ok? E a pergunta que foi respondida no momento da análise, que é: há metas ou prazo excessivo no dia a dia? Então aqui a resposta ela foi automática e deu como quase certamente, alta, e 4 horas. Isso eu estou falando a respeito de probabilidade, frequência, exposição 4 horas e severidade muito grave. Essas variáveis elas somaram os pontos da não conformidade, 15. Uma não conformidade com essa pontuação, a escala desse item, ou melhor, o valor desse item ficou 10 para efeito de ponderado. E a classificação do risco, que a gente precisa levar isso é o GRO, probabilidade, frequência, exposição, severidade, e vamos extrair o grau de risco, está extraído, classificado, baixo, médio, alto, muito alto, então ficou muito alto. E a questão da cor, são sinalizadores por cores, então a gente consegue demonstrar as cores para dizer, esse risco ele está baixo, verde, esse risco é significante, amarelo, esse risco é alto, então a gente vai conseguir vermelho, vermelho mais claro, vermelho mais escuro, muito alto. E aqui a gente consegue estabelecer essas informações. E o status, como eu disse, e as demais informações sobre os riscos relacionados a ele. Aqui nós temos uma associação do risco psicossocial que ficou crítico, a prioridade ficou para ele alta, e ele tem um plano de ação, que eu vou mostrar para vocês como é que compôs o plano de ação dentro dessa dinâmica da análise dos riscos, tanto psicossocial como o risco análise ergonômica preliminar. Beleza? Vamos voltar para o dashboard. Estávamos
falando sobre essa questão do risco, e a quantidade de respostas, pessoal. Aqui eu estou com 3 respostas. Você pode perceber que no gráfico aqui, ó, eu consigo através do touch, que ele é sensível a um toque do mouse, acessar a informação. Então eu tenho a informação da empresa, tenho uma informação da norma, que aqui o nome tema, eu estou falando sobre a norma, que é uma das variáveis que a gente busca estabelecer como critério na nossa análise, partir da legislação, né? Porque essa é a forma de fazer análise corretamente. Então, aqui nós temos, por exemplo, análise econômica preliminar, é desta legislação, eu chamei aqui para essa questão da norma, a NR17, né? Então, a NR17 foi uma das referências, e o método, que é a próxima questão, estou trabalhando com o método REBA nessa pergunta, tá? Então aqui, ó, então aqui a gente tem a NR17, o método é REBA, e a pergunta desse método, ela foi a seguinte: consegue realizar pausas adequadas? Então aqui nós tivemos uma resposta muito ruim, e com isso uma escala 5, o peso da resposta 2, e o gatilho ele deu como significante no primeiro momento, só da análise, mas com uma avaliação, onde a gente precisa verificar as variáveis probabilidade, frequência, disposição, severidade, aí nós tivemos uma situação já de prioridade alta. Perceba que na análise nós tivemos uma situação, e o status de não conforme ele só é ativado quando a gente atinge aqui na prioridade situações acima de médio, que vai ser a próxima, vai ser alta, e a prioridade dando alta, então nós temos uma não conformidade, tá? Tem plano? Sim. Aí nós temos a data de criação, temos também as informações relacionadas ao propósito de atendimento do compliance, que isso é uma orientação da Organização Internacional do Trabalho. Essa metodologia está com base nesse tratado da OIT, e as variáveis relacionadas à existência de um gerenciamento nesse processo, conforme eu avaliei, existe pausas. E as perguntas, né? Conforme eu tratei aqui em cima, se consegue realizar pausa adequada. Então a resposta ela foi de probabilidade, que é possível haver uma lesão, um agravo pela exposição. A frequência da exposição ela é baixa, ou seja, durante um ano, no mês, no trimestre e tal, não se expõe tanto, porém, a exposição de 3 horas, ela é menor que 3 horas, só que a situação em particular, em termos de severidade, ela é grave. Então ela teve um risco de classificação alto, e as não conformidades deu uma somatória de grau de risco 10, e com isso a gente teve uma classe de risco alto, é o que vai para o GRO. A cor é vermelha e o status está em aberto. Beleza? Vamos retornar. Aqui, finalizando essas 3 informações, agora eu vou abordar com vocês a respeito da análise, né? Análise do risco psicossocial. Então vamos lá, pessoal. A análise do risco psicossocial, ela é feita através dessa entrada de dados. Então aqui a gente tem um formulário de entrevista, que através dele abordamos um grupo focal, ou seja, um grupo similar à exposição, um grupo homogêneo de exposição, e primeiramente a gente vai buscar o cadastro da empresa. Esse aplicativo em particular ele está para uma empresa específica, a qual apareceu aqui só uma, porque essa empresa só tem esse CNPJ, não é um grupo, e o grupo homogêneo de exposição dela tem esses grupos aqui, o grupo 1 administração, grupo 2 logística, grupo 3 expedição, grupo 4 produção. E aqui vou acionar aqui o grupo 4 produção, e eu vou ser o avaliador, como consultor de SSO, mas poderia ser uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, né? Ou próprio membro ou integrante da empresa, como o RH, tá? Ou o SESMIT, por aí vai. Então eu como consultor, o motivo vai ser periódico, vai ser uma sessão periódica, de análise periódica, preciso do consentimento do trabalhador, e o status, estou abrindo essa sessão, o tipo vai ser inicial, a revisão dela, estou começando agora, o status de revisão será aberto, e agora vou começar então as perguntas. Aqui já sai todos os dados da empresa que eu cadastrei atrás, e agora as perguntas são: primeiro, vou perguntar para o grupo focal. Bom, os senhores no serviço, o volume de trabalho é compatível com o tempo disponível de vocês? E aí esperamos então que os trabalhadores se manifestem nesse sentido, né? Vamos falar assim, não, o volume de trabalho, estou falando com um grupo focal específico, né? Por exemplo, lá só o grupo de operador de máquina. E fala assim, bom, o nosso volume de trabalho é muito grande, então assim, é muito ruim, né? Então é muito ruim a situação dele, que ele está exposto. Aqui, como eu disse, ó, está conforme por enquanto, eu só estou na fase agora de análise, então agora vou para a fase de avaliação. Então aqui, por exemplo, o fato daquela situação, desse volume ser muito ruim, o volume de trabalho ser muito ruim, pode gerar uma doença psicossocial? É improvável que aconteça isso? É pouco provável que aconteça? É possível? Certamente? Quase certamente? Vamos dizer que é possível.
que aconteça, tá? Então, o fato de ser possível, a probabilidade de existir, a gente já tem aqui uma mudança de estágio. Então, o gatilho então, um risco, ele é muito baixo, por enquanto, tá? Ele é muito baixo, mas o fato de existir, ele já se torna não conforme, né? Existia a probabilidade de uma doença, fator de risco psicossocial. Aí a próxima pergunta é se a frequência, se ela é baixa, ou seja, durante um tempo, né, por exemplo, é sazonal, cada trimestre, um ano, ou é todos os meses essa exposição. Se for, então é alta. Aí nós vamos ter umas variação conforme vamos respondendo. A exposição, ela é 1 hora com relação a essa pergunta, se o volume é compatível. Não, ele se expõe que esse volume acima de 6 horas. Opa, aí o risco já se tornou significante. Então, assim, só por responder a exposição e a probabilidade, a gente já tem um risco significante. Não respondemos nem a severidade ainda. Mas considerando agora que a severidade ela é grave, aí o risco é alto. Mas vamos piorar? Se for muito grave, o risco é muito alto, certo? E aí, se for leve, aí o risco ele vai se tornar moderado. E com essa resposta, numa sessão estrutural, nós vamos ter consolidado as informações da análise e avaliação dentro das escalas de Descartes, né, que é a escala de valores, e estamos trabalhando com o método estrutural, ou seja, analisando as estruturas da organização, por enquanto, e nós, conforme fomos evoluindo, vamos entrar numa análise cultural, evoluindo, vamos entrar numa análise de sintomas. São 3 estruturas que a gente vai trabalhar. Uma vez que fiz essas análises, eu vou verificar aqui, por exemplo, o gerenciamento existente. Eles disseram isso. Agora eu vou verificar como analista se esse volume de trabalho existe algum gerenciamento existente lá pelo RH, por exemplo. Tá? Por exemplo, com relação a esse volume, ele ser distribuído uma meta, e essa meta ela tem um atenuador ali por trás, por exemplo, contrata-se uma mão de obra suplementar, né, que são pessoas que entram no processo para ajudar sazonalmente essa demanda. Vamos dizer que tem um gerenciamento assim. Ou seja, existe novas contratações para essas demandas, tá? Então esse é um gerenciamento, e é um gerenciamento que diz respeito a esse volume. Então a demanda existe, porém existe um gerenciamento, ok? E não é questão de hora extra, eu vou pagar 100%, isso não ajuda, tá? Porque precisamos pensar, quando a gente tem um fator de risco psicossocial, é que aquela exigência de exposição, ela tem que ser tratada com respostas efetivas e respostas que controle a exposição, não que ela estique a jornada. Então eu vou simplesmente, através de uma hora extra, esticar a jornada, ou agravar mais ainda a exposição. Então esse não é o objetivo. Isso não seria, por exemplo, gerenciamento existente. Isso seria um agravo existente. O gerenciamento existente é uma medida que consegue atenuar, amortecer. São espumas amortecedoras, né? Vamos falar nesse termo, para conseguir tirar aquela fadiga mental sobre os trabalhadores. Então eu vou salvar, pessoal, o que vai acontecer? Essa informação ficou já aqui no processo. Agora eu vou fazer uma evidência a respeito desse time, né, dentro daquilo que nós avaliamos. Então a evidência ela está aqui. Eu estou vendo esse pessoal que estão trabalhando nesse processo e que eu acabei de fazer entrevista, avaliação e tal, que eu preciso disso, preciso provar. A fiscalização vai pedir, vai cobrar, inclusive a participação desses trabalhadores, que estão todos validados nessa entrevista. Então salvei, uma vez que eu salvei essa informação, ela vai abrir a próxima resposta, mas eu não vou responder, vou mostrar para vocês agora como que ela vai ficar aqui, ó. Chegou essa sessão aqui já em governança, tá? Essa resposta aqui, ó, que nós acabamos de fazer, dia 1º/4/2026, a evidência já está aqui, ela pontuou aqui o número 54, que é o grau do risco, beleza? E as respostas, elas estão aqui, ó, nessa informação. Então, nós perguntamos, usa por conta dos indicadores. O aplicativo vai trabalhar com as variáveis que somaram essas entradas de informações, beleza? Então aqui, conforme eu disse, ó, é possível, foi uma situação alta, maior que 6 horas, a severidade, ela foi constatada primeiro leve, depois a prioridade ficou alta, o plano existe e as demais informações. Como ela já está na resposta, agora eu posso transmitir ela para o inventário de risco. Como é que eu vou transmitir isso? De forma automática, pessoal. Então aqui, ó, eu vou descarregar, ó, descarregar a seção psicossocial para o inventário. Vou mostrar para vocês aqui ela descarregando, ó. Tá vindo aqui, ó, vai começar a descarregar. Então ela já chegou, que é muito rápido, não dá nem pra gente ver, ó. Tá aqui, ó. Então ela chegou, as informações aqui, ó, possível, alta, maior de 6 horas, a cor do risco vermelho,
manter medida de controle, e todas as informações estão aqui, ó, beleza? Setor produção, processo em base de enfardamento, produção, auxiliar de produção, volume de trabalho foi a pergunta. E agora qual que é a próxima ação a ser feita sobre essa situação? É gerar o plano de ação, tá? Então aqui eu vou gerar o plano de ação, vou mostrar para vocês aqui o plano de ação. Ele não existe aqui, o plano de ação para essa pergunta. Aqui no 6, plano de ação, eu tenho 2 planos de ações, tá? Um que vai receber uma resposta, receber as variáveis geral, e a outra para a gente determinar as ações que serão recomendadas. Eu vou agora fazer o plano de ação, ó. Entrei, veio com as informações que eu preciso, vou colocar o nome do responsável, vou pôr o meu mesmo pelo plano de ação, mas aqui é bom alertar que quem deve implementar esse plano de ação lá no processo. A observação aqui, ó, eu posso pegar durante a entrevista informações, inclusive com os departamentos, para deixar validado aqui, por exemplo, que eu noto lá junto ao RH que existe um procedimento para novas contratações. Beleza? Aí agora eu vou pegar o inventário de risco aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui já está analisado, ele não vai entrar, ó, ele pediu, ó. Então já existe um plano de ação psicossocial gerado para este inventário. Então não consigo mais gerar outro. Isso é para não duplicar uma ação. Essa aqui também já tem, tá? Esse aqui também já tem. E esse aqui também já tem. Então assim, ó, esse não tem, que é o que a gente estava avaliando, ó, em base de enfardadeira de produção, auxiliar de produção. Já trouxe todas as informações, pessoal. É automático. Tudo que nós fizemos ali através do smartphone, do tablet, ele vai cair já plano de ação. Então, agora o que a gente vai fazer com relação a essas ações que devem ser implementadas? Vamos criar as ações necessárias. Então, vou pegar a origem aqui, por exemplo. A origem, eu tenho fonte de perigos, análise econômica preliminar. Não se trata disso, né? Nós estamos fazendo análise econômica e psicossocial. Então, fonte de perigo, análise econômica e psicossocial. Beleza. Agora já selecionei o propósito desse plano de ação. Agora eu vou colocar aqui, ó, o propósito dele com relação ao tipo, tá? Ao tipo de gerenciamento que eu vou precisar para esse processo. Então eu tenho corretiva, preventiva, melhorias, administrativa, engenharia, treinamento, barreira de controle, barreira de segurança, suporte e manter medida existente. Vamos dizer que se existe aquela nova contratação para suplementar as demandas, ela é uma medida boa, então eu vou manter ela, beleza? A descrição da ação aqui, ó, ela já trouxe informações que estavam lá, tá? Então definir a ação para tratamento do risco identificado na análise econômica preliminar. Então nós já fizemos uma preliminar e ela trouxe essa informação para cá. E agora vamos criar as datas. Hoje estou analisando o prazo. Como a gente já está com a medida existente suficiente, eu não preciso de prazo. Vou deixar as duas datas iguais. E vou coletar a assinatura do responsável aqui. Coletei, ela estava em aberto, agora ela já está concluída para essa situação, né? E vou pegar uma evidência da conclusão desse processo. Ó. Vamos colocar esse time enorme aqui trabalhando. Ó. Então significa que eles estão, de fato, suplementados com mais mão de obra, mais integrante no processo. E custou esse processo, essa nova ação, vamos colocar aqui, R$25 mil, que a empresa teve que investir, beleza? Então, com isso, ó, nós já conseguimos levar para o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, o inventário de risco, o GRO, que ele levantou todas as informações, inventário de risco, plano de ação, e agora essa informação que vai estar em governança. Ela já caiu para o processo de governança. Aqui estão todas as evidências do plano de ação já com inventário de risco, demonstrando que essas ações estão adequadas, beleza? Então, aqui ó, ela está trazendo o status de atrasado, porque a gente colocou um prazo diferente. Olha só como que essa informação era interessante, que eu não mudei o prazo, ficou a data de início dia 1º, o prazo era para o dia 23/3/26, então ficou atrasado, mas não é a realidade. Se precisar corrigir, é só vir aqui e a gente edita essa informação. Então a gente consegue resolver essa informação através da edição, beleza? E ela já está em governança, como eu disse para vocês, ó, o 6 chegou, já faz algum tempo, e aqui ó, R$25 mil de investimento, a evidência já vai também para o Drive, tá? Lá na governança e gestão e gerenciamento de risco e saúde desse grupo de exposição. E aqui vem todas as informações referente às medidas adotadas, beleza? Eu vou falar com mais especificidade com todos vocês de cada etapa desse processo na próxima edição, nos demais encontros. Obrigado por participar, até lá, valeu!